Vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio, mais uma vez em contato com o Michel Gavendo, ele que está lá em Israel. Enquanto o gabinete de guerra avalia tomar uma ação militar contra o Irã, o chanceler israelense afirmou ter iniciado uma ofensiva diplomática. Michel Gavendo, ele foi às redes sociais, disse que enviou uma carta a mais de 30 países pedindo o endurecimento das sanções contra o Irã, o isolamento do país. E é uma atitude que vai em linha com o apelo de várias lideranças ocidentais, né? É isso, Carol. É a iniciativa, a ofensiva diplomática de Israel, que pode acontecer em paralelo a uma ação militar ou uma ação cibernética do país contra o Irã. O ministro das Relações Exteriores israelense, o Israel Katz, disse, né, ele publicou nas redes sociais e também fez declarações dizendo que mandou mensagens a 32 países, a colegas, né, chanceleres de 32 países, pedindo, primeiro, sanções econômicas e políticas contra o programa de mísseis do Irã. E também pediu a declaração da Guarda Revolucionária do Irã, que é o principal eixo militar do país, pedindo para que o exército, a guarda militar do Irã, seja declarado um grupo terrorista, o que poderia levar, então, a mais sanções. Essa iniciativa diplomática é uma ofensiva diplomática que faz parte também de uma ofensiva diplomática de Israel na região, no Oriente Médio. Israel tenta montar uma coligação regional com a Arábia Saudita, com o Egito, com a Jordânia, ou seja, com países que também são adversários do Irã, para ter legitimidade para fazer frente ao país, ao governo de Teherã. Então, são duas ofensivas diplomáticas de Israel, ao que tudo indica, preparando uma ação militar para revidar ao ataque iraniano. O ministro israelense também disse que as sanções do Irã devem ser duras. Ontem também o representante de Israel na ONU, Gilad Erdan, comparou o regime do Irã ao regime nazista da década de 40 do século passado, comparando a liderança iraniana a Adolf Hitler, dizendo que o problema do Irã não é um problema regional apenas do Oriente Médio, que é um problema mundial. Então, essa é uma ofensiva diplomática de Israel para ter legitimidade e para ter coligação regional no Oriente Médio e apoio internacional para fazer frente ao Irã. O que Israel quer mostrar é que o Irã, na visão israelense, não é uma ameaça somente para Israel ou somente para países do Oriente Médio, mas sim uma ameaça internacional e uma ameaça de desestabilização da paz mundial, Carol. E Michel Gavendo, informação de momento, o CNN confirma que o Gabinete de Guerra de Israel vai se reunir mais uma vez. É a busca por uma resposta ao ataque iraniano. O que temos de informação sobre essa reunião, Michel? E até aqui trazendo um pouco do histórico, porque essa já é o quê? A quinta reunião? A terceira reunião, a primeira foi no domingo, a segunda ontem. Não há um consenso de que Israel deve responder, mas não se sabe como, quando e em qual intensidade. Então, hoje, mais uma vez, o Gabinete de Guerra de Israel se reúne. Ontem, até os líderes da oposição israelense ao governo de Benjamin Netanyahu foram chamados para a reunião de Gabinete de Guerra. Isso quer dizer que Israel prepara uma ação que envolve também a oposição. Isso acontece quando o país se prepara para uma ofensiva militar ou para alguma atitude militar e existe também aprovação, ou pelo menos conhecimento da oposição, não só do governo. Então, hoje, mais uma reunião. O Gabinete de Guerra disse que revisou já os planos militares defensivos e ofensivos que o exército israelense apresentou para ataque ou para um contra-ataque ao Irã. O que está em cima da mesa do governo de Benjamin Netanyahu são as opções de ataque israelense ao Irã, são opções de ataques a instalações estratégicas do Irã, do programa de mísseis, ou instalações do programa nuclear do Irã, que, segundo Israel, visa a construção de uma bomba atômica, ou se Israel vai manter a política ou manter a ofensiva de eliminação de líderes iranianos, como aconteceu no começo de abril,
na embaixada do Irã em Damasco, quando o país, Israel, não assume, mas o ataque atribuído a Israel, que matou líderes da Guarda Revolucionária. Na avaliação israelense, o Irã só pode ficar com medo, só pode provocar uma reação defensiva do Irã quando os líderes forem ameaçados. Por isso, isso é uma das opções. Outra opção que o gabinete de guerra israelense estuda é um ataque cibernético que cause problemas na rede elétrica ou na rede de distribuição de combustíveis do Irã ou em outras estruturas estatais, que não seja uma resposta israelense que cause vítimas civis e que seja uma resposta proporcional devido à pressão internacional que não quer que Israel faça um ataque que cause mais uma frente de guerra e mais problemas no Oriente Médio e também envolvimento de militares de outros países. Carol. Obrigada, Michel, pelas informações. Vai acompanhar mais essa reunião do Gabinete de Guerra. Daqui a pouquinho ele volta para conversar mais conosco. Seguimos falando sobre esse assunto. Recebemos agora o professor Roberto Webel. Ele é professor de Relações Internacionais da ESPM. Mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa programação, professor. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a CNN. Bem, professor, mais uma reunião do Gabinete de Guerra em que não houve consenso. Acompanhamos ontem, hoje mais uma tentativa. Bem, a resposta virá. É algo que Israel deixa claro, mas ainda não temos informações sobre quando, como, apesar de alguns indícios. O fato é, Netanyahu tem de ponderar agora o apelo da sua coligação de direita por uma reação forte contra o risco até mesmo de um isolamento internacional. Ou seja, expandir essa guerra sem um apoio internacional. Para onde essa balança deve pender? Olha, Carol, é uma pergunta muito complexa, mas eu acredito que a tendência, é o que nós acabamos de ver, inclusive na entrevista com o correspondente em Tel Aviv, é de que Israel utilize, sim, uma resposta ao Irã, até porque há uma pressão interna da própria população israelense, mas que não seja necessariamente uma resposta bélica, e sim um ataque cibernético, a gente fala isso, né, uma cybergeopolítica, digamos assim, na qual não tem um ataque a instalações militares, não tem ataque a instalações de enriquecimento de urânio, até mesmo instituições civis, mas que possa afetar o funcionamento do país, o funcionamento do Irã. Então, eu aposto um pouco nessa possibilidade, porque ela tenderia também a essas pressões, sobretudo dos Estados Unidos, da China, da Rússia, como a gente viu na última reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e evitaria uma escalada do conflito na região, porque essa é a preocupação não de Israel, aliás, não de Netanyahu. Acredito talvez que Netanyahu queira escalar o conflito, queira ir para um embate direto. Mas a oposição não quer, a comunidade internacional não quer, e principalmente os vizinhos. Arábia Saudita, Turquia, Jordânia e Egito não desejam, neste momento, ter um conflito nas suas fronteiras, não desejam, inclusive, ter uma resposta do Irã, porque, além de serem adversários do Irã, traria também para a região a presença de potências externas num momento de grande tensão. Então, acho que há uma pressão muito grande dos vizinhos, das potências regionais, para que Israel não ataque diretamente ao Irã. E eu tendo a acreditar, a gente trabalha muito com isso nas relações internacionais, quando acontece algum tipo de ataque como esse do final de semana, se fosse para uma resposta imediata ter acontecido, ou já teria acontecido uma resposta militar por parte de Israel. Então, essas reuniões eu acho que são muito mais para deliberar como será essa resposta não bélica e simplesmente cibernética, do que de fato deliberar um ataque pontual a alguma instalação iraniana que pudesse escalar então o conflito para toda a região do Oriente Médio. Ainda nessa linha de balança, professor, qual que é o peso nesse momento da opinião, do posicionamento das lideranças regionais para essa definição de uma resposta por parte de Israel? Eu acredito que elas têm um peso muito significativo, talvez não em Netanyahu, porque o foco, Netanyahu é praticamente uma figura isolada, né, e que conduz as agendas conforme as suas intenções. Mas é uma pressão que provavelmente é exercida, sobretudo no serviço diplomático israelense, provavelmente em parte dos militares, né, de que entendem que seus vizinhos, como a Arábia Saudita,
e Turquia, e Egito e Jordânia, que estavam construindo uma aproximação com Israel, até mesmo uma retomada de relações diplomáticas, como no caso da Arábia Saudita e Israel, antes dos ataques terroristas do Hamas em outubro do ano passado, há um entendimento desses países de que se Israel der uma resposta ao Irã, né, que tem essa legitimidade, digamos assim, para responder às ações do Irã, mas que não seja uma resposta bélica, isso pode permitir uma aproximação desses países e criar até mesmo, digamos assim, um cinturão de proteção contra as ações do Irã na região como um todo, porque a gente não pode pensar que apenas Israel está vulnerável neste momento. Israel é o único que possui o Domo de Ferro, né? A Arábia Saudita não possui, a Jordânia não possui, o Egito, a Turquia não possui. Então, esses países percebem que precisam conter os avanços do Irã na região, e eu vou um pouco além. Se a gente olhar para o próprio Cáucaso, é do interesse de países como o Azerbaijão, por exemplo, a Geórgia, que são fronteiriços ao Irã, de que o Irã não escale essa guerra, porque pode trazer toda uma região, não apenas o Oriente Médio, nós estamos falando de Cáucaso, países do próprio Mediterrâneo, inclusive, para um conflito numa situação muito tensa já por outros conflitos. A gente tem a questão da faixa de Gaza com o Hamas mal resolvida, as questões do Hezbollah no Líbano, uma reemergência, digamos assim, do Estado Islâmico, que recentemente atacou uma localidade lá em Moscou, na Rússia. Então, é do interesse de todos os países do entorno de Israel de que a resposta de Israel seja comedida, a fim de evitar uma escalada e evitar que o Irã ultrapasse fronteiras e perceba, bom, se a gente conseguiu atacar o Irã, que tem o Domo de Ferro, nós conseguimos atacar Israel, que possui o Domo de Ferro, nós, Irã, somos capazes de atacar qualquer outro país da região e aí provocar uma instabilidade de proporções internacionais. Pois é, professor, esse ataque diplomático, ele vem sendo defendido por muitas lideranças ocidentais também, com destaque aqui mais uma vez para o presidente da França, Emmanuel Macron. Ontem, durante uma entrevista, ele foi enfático ao dizer que a resposta ocidental tinha que passar por um isolamento do Irã, pelo endurecimento das sanções. É, portanto, um caminho que tende a ser adotado, principalmente também por conta da posição dos Estados Unidos? Com certeza, eu acredito que o caminho das sanções, que a gente já viu sendo aplicadas à Rússia, por exemplo, no passado, isso aqui, claro, com a Rússia elas não surtiram tanto efeito, porque a Rússia tem ao seu lado a China contendo essas sanções. Mas no caso do Irã, talvez seria a solução, a única solução possível pela via diplomática. Sanções econômicas, sanções políticas, sanções comerciais. O peso econômico do Irã no sistema internacional é muito menor que o peso da Rússia, por exemplo, né? E alguns analistas colocam, mas a China e a Rússia são aliados do Irã, aliados até a segunda página, quando a gente fala, né? Até porque o Irã também ele não desperta tanta simpatia assim dos governos chinês e governo russo. São aliados? São, mas são alianças muito frágeis, eu diria. Então, aplicações de sanções àquele regime, eu acredito que não encontrariam resistências maiores, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. No máximo, talvez, uma abstenção da própria China, por exemplo. Aliás, eu gostaria de destacar, a China foi muito pragmática nas suas notas, né, com relação ao Irã, porque entende que qualquer escalada do conflito pode prejudicar os interesses chineses na região do Oriente Médio. Então, acho que esse tipo de aplicação de sanção econômica, política comercial, talvez seja a saída mais esperada, e aí respondendo a sua última pergunta, pelo próprio Estados Unidos. Tudo que Joe Biden, presidente norte-americano neste momento, não quer é uma escalada de um conflito no Oriente Médio, porque nós temos eleições agora em novembro nos Estados Unidos, e é uma pressão do eleitorado norte-americano, principalmente o eleitorado democrata, para que os Estados Unidos não se envolva em mais um conflito, porque os Estados Unidos ingressar em um novo conflito significa despesas maiores com gastos militares, né, e uma redução, digamos assim, de despesas com questões domésticas norte-americanas e que pode trazer inflação, desemprego, enfim. Então, seria o pesadelo de Joe Biden essa escalada do conflito, seja por parte de Israel, seja por parte do Irã.